Sejam bem-vindas a esse primeiro vídeo aqui do canal, onde eu vou compartilhar com vocês meu desenvolvimento pessoal, saindo da procrastinação, tendo mais constância, disciplina, alcançando minhas metas, objetivos e mudando de vida. Eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei no estado que eu tô hoje, né? Como eu cheguei a procrastinar de uma forma que eu não conseguia nem levantar da cama. É lógico que eu tive algumas realizações nesse período de um ano, né? Eu já estou nessa luta faz um tempo e eu vou compartilhar com vocês também essas conquistas, tá? E depois eu vou falar para vocês onde eu quero chegar. Eu quero conquistar essas coisas daqui a 5 anos, em torno de 5 anos. E se você tivesse interesse no seu coração, você tá aí procrastinando, você tá sem ânimo para a vida, tá desanimada, frustrada consigo, a vida toda desorganizada, já se inscreva aqui no canal porque a gente vai crescendo juntas e vai melhorando de vida juntas. Atualmente eu tenho 31 anos, vou fazer 32 anos esse ano, sou casada há 5 anos e não temos filho ainda. A procrastinação até nisso, ela atrapalhou minha vida de tardar de eu ser mãe, tá? E vou explicar para vocês mais na frente, quando eu falar das realizações que eu quero ter daqui a 5 anos. No mínimo, né? Então, a minha história de procrastinação começou depois que eu fiquei desempregada em casa e logo depois veio a pandemia. Eu trabalhava de call center nessa época, eu não conhecia o desenvolvimento pessoal, mas era uma pessoa que almejava fazer faculdade, fazer cursos. Eu era uma pessoa assim, interessada em estudar, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, mas eu sempre almejei ter uma profissão, ter sucesso na minha vida, prosperidade financeira. Naquela época também eu não pesava o peso que eu tô hoje, né, com quase 90 quilos. Eu fiquei em casa desempregada, primeiro foi meu marido, ele ficou desempregado, 2 meses depois foi eu. E aí eu disse, não, agora eu vou descansar. Para quem trabalhou em call center sabe que é bem puxado trabalhar em call center, cansa o psicológico da gente. Vou descansar um ano. Pensando eu que um ano seria o suficiente para eu me organizar. Tinha o seguro-desemprego ali. Porém, depois de 2 meses que estavam os dois desempregados, veio a pandemia. Ficou aquela incerteza, aquele desespero e os dois em casa. No começo foi mais tranquilo porque a gente recebia a bolsa do governo ainda, tinha o seguro-desemprego, e sendo que depois que acabou esses dois, a gente ficou bastante preocupado porque a gente tinha gastado toda a nossa economia reformando a nossa casa. Eu fiquei muito estressada dentro de casa, eu fiquei entediada, comecei a me alimentar, assim, naquela época 2 anos atrás, né, acho que eu fazia quase 3 anos, eu já estava assim me alimentando mal. E aí com a pandemia eu comecei a comer mais ainda, sem fazer exercício em casa, comecei a engordar. A mal alimentação, você acaba prejudicando sua saúde física de todas as formas, né? Então eu acabei ficando sem energia, adquirindo doenças, fiquei sem vitamina D, criei resistência à insulina e vários outros problemas de saúde. Esse tempo eu também fiquei muito desanimada e eu quase entrei em uma depressão, né? Fiquei sem vontade de fazer nada na minha casa, sem vontade de arrumar. Eu fazia as coisas me arrastando, a pulsa. Ainda hoje eu tenho dificuldade, mas eu vou explicar para vocês mais pra frente, tá? Terminar a história. E aí eu acabei me acomodando. Eu procurava emprego e não procurava. Procurava e não procurava, sabe como é? Eu não queria trabalhar de CLT mais, queria abrir minha própria loja. Aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E eu fiquei desesperada. Lembro como se fosse ontem, uma noite que eu fiquei acordada até de madrugada, orando a Deus, pedindo a Deus para Ele me dar um consolo, para Ele me mostrar um caminho. E aí foi que eu tive a ideia, porque nessa época eu só vivia assistindo blogueiras assim que postavam o dia a dia delas. Então eu ficava assistindo. Eu disse, por que não gravar YouTube também, né? Sendo que quando eu fui gravar, meu marido não queria expor a nossa casa, sabe? E aí essa história já é outra, gente, de canal, né? Porque eu não só tive um canal, tive vários, tá? Tentando descobrir o que mais dava certo comigo.
E assim foi causando um ciclo onde eu começava as coisas e não terminava. Eu criava os canais e desistia. Eu abri minha loja de t-shirts e desistia. E isso foi me deixando cada dia mais triste, frustrada e cansada, sem energia, cansada mentalmente. Nesse período também aconteceu várias coisas pessoais. Até que um dia, eu não lembro exatamente como foi que isso aconteceu, se eu pesquisei algum tema específico, porque assim, eu sempre tive isso dentro de mim. Quando eu tenho alguma dificuldade, passando por alguma situação, eu vou procurar saber sobre aquilo. E aí, como eu tava com muito medo de entrar em uma depressão, né? E eu tava passando por, sentindo coisas que estavam indicando que eu estava numa depressão ou quase depressão, eu não sei, mas eu não tinha vontade de fazer nada. E eu começava as coisas e não terminava. Ah, sim, agora eu lembrei. Eu acho que eu pesquisei sobre isso, né? Porque eu começo as coisas e não terminava. Aí eu encontrei o canal de Mai Dukini. Ela fala sobre desenvolvimento pessoal feminino, mas é uma inspiração para mim muito grande ela. Várias coisas, vários motivos. A história dela é um pouco parecida com a minha, dos sentimentos que ela passava. E eu comecei a assistir conteúdo dela e eu fui me interessando de me desenvolver. Eu não conhecia o desenvolvimento pessoal. Aí fui deixando de praticar algumas coisas que eu vou falar pra vocês já já, né? Tipo, ler mais livros. Eu fiz uma listinha, só um momento, a garganta tá coçando. Eu fiz uma listinha para mostrar pra vocês, para dizer pra vocês as mudanças que eu tive depois que eu conheci o desenvolvimento pessoal num prazo de 1 ano. Eu consegui me arrumar para ficar em casa. Eu era uma pessoa totalmente desleixada. Do jeito que eu tô aqui hoje para vocês, com brinco, coloco um batonzinho, é o que eu tento fazer todos os dias. Eu faço as coisas da minha casa e depois eu tomo banho e me arrumo para ficar em casa, uma coisa simples. O que eu tô tentando vencer é sair do coque e do cabelo preso, que é uma coisa que tá me incomodando, que eu tenho preguiça ainda de fazer, certo? Consegui fazer exercício, descobri que o melhor horário para mim é de manhã, logo cedo, caminhar. Nossa, é uma terapia, eu amo caminhar de manhã, mas eu não faço todos os dias, tá? Por conta de trabalho, de faxina que aparece, mas é uma coisa também que eu tô tentando me organizar para fazer o quê? Se eu não conseguir caminhar, eu faço em casa. E essa é a minha dificuldade agora, sabe? Porque eu me acostumei a caminhar de manhã. Consegui ler 3 livros em 2022 e finalizá-los. Isso é o que é mais importante. Eu vou mostrar para vocês quais são eles. E é o que eu indico se você tá querendo aí sair da procrastinação, mudar de vida, melhorar a situação de várias coisas da sua vida. O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Muito bom. Principalmente se você está numa situação de procrastinação, fica adiando as coisas o tempo todo, não consegue concluir nada, ele para você começar é maravilhoso para você começar a ler. O Segredo da Mente Milionária de Harvey Eker, eu não sei pronunciar muito bem. Ele me ajudou muito e os vídeos também que eu assisti de Dale Carr, né, sobre a situação financeira, nossa mente mudou totalmente, a gente conseguiu, na verdade, tá aí, a gente conseguiu sair das dívidas 80%. E a gente tá se organizando financeiramente, nossa mente mudou, muita coisa mudou. E a gente vai se conhecendo melhor nesse canal e eu vou contando para vocês, compartilhando essas coisas. Autoestima como um hábito, de Gilene Izquierdo. Ela é uma psicóloga, mas não é autoestima como a gente pensa assim de se arrumar, nem nada não, tá? Ela vai mais profundo, de crenças, assim, tá? Eu não vou falar detalhadamente agora para vocês desses livros, mas vai ter oportunidade. Se vocês quiserem que eu fale, deixa aqui nos comentários, tá? Então foram esses livros que eu li. Para continuar a listinha, né? Consegui ser mais organizada com os afazeres de casa. Como eu disse para vocês, eu não tinha vontade nenhuma de fazer as coisas em casa, viviam bagunçadas, sujas, empoeiradas. Eu não sabia organizar meu guarda-roupa, eu não sabia. Hoje eu venci, gente, eu venci.
deixar meu lado do guarda-roupa arrumado por mais de um mês. Isso é uma conquista muito grande. E agora eu tô na fase de deixar organizado a parte onde ficam os lençóis, toalha, essas coisas. Aprendi a dizer não, uma coisa que acabava muito com o meu psicológico, com o meu desenvolvimento, assim, porque desenvolvimento pessoal abrange todas as áreas, né? Era sempre dizer sim para todo mundo e não ter tempo para minha família, assim, de casa, meu esposo, minha casa, eu não tinha tempo, sempre dizendo sim para todo mundo e eu ficava de lado, a minha casa, a minha vida pessoal ficava de lado. Então, quando eu comecei a praticar não e descobri que quando a gente diz não de uma coisa que a gente não pode fazer, que a gente não quer fazer, a gente tá dizendo sim pra gente. Excluir minhas redes sociais. Isso é um tema para um vídeo também, né? Eu não tenho Instagram, Facebook, gente, vai fazer acho que uns 4 meses que eu desinstalei esses aplicativos, por várias questões, mas eu vou explicar para vocês em outro vídeo. Mas foi uma conquista e eu não sinto falta. Vou dizer para vocês que o vilão não é as redes sociais, é a gente que não sabe usar, tá? Então, quando eu me sentir segura, quem sabe, talvez lá na frente um dia eu volte, nunca vou dizer nunca e não gosto de dizer nunca. Quem sabe um dia eu volte, né? Mas por enquanto tá me fazendo muito bem não ter redes sociais, né? Não assisto novelas e jornais, não assisto. Eu percebi que quando eu assisto jornais, né, principalmente jornais assim de locais, sempre falando coisas ruins, isso me afeta muito, sabe? Isso causa um impacto muito grande dentro de mim, assim. Às vezes destruía meu dia, deixava desanimada, angustiada, com aquela ansiedade. Às vezes você assiste, vê uma notícia ruim, você não pode fazer nada. O que aquela notícia vai mudar no meu dia? Se for algo muito importante, você de alguma forma você vai saber. Quando tem alguma coisa importante aqui, uma da minha família, meus amigos sempre me avisa. Mas eu não assisto mais jornais. É lógico que às vezes meu marido gosta de assistir, ele coloca assim aqui, mas eu percebi que ele tá pegando esse hábito também de evitar essas coisas, sabe? E novelas também, porque eu fujo de coisas que se viciem e que não seja para elevar a nossa vida. Então eu percebi que eu ficava viciada em novelas, presas, e às vezes eu queria fazer outra coisa e não dava para fazer porque estava ansiosa para aquela novela. Então eu comecei a trocar mais novelas, jornais por ler, tá? Foram poucos esses livros porque foi uma luta, né, da constância. Como eu disse pra vocês, é o que eu luto até hoje, é ter constância nessas coisas. Eu sempre faço, mas não faço como deveria fazer. Outra coisa, venci meu orgulho e voltei a trabalhar de faxineira. Por que eu tô dizendo venci meu orgulho? Porque, gente, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava no interior de empregada doméstica. E eu me sentia muito humilhada, sabe? Eu passei, assim, muito sufoco, assim. Eu não sei explicar pra vocês, mas não foi uma experiência boa pra mim na época. Me sentia muito humilhada e eu disse assim pra mim, eu nunca mais vou voltar. Veja, nunca mais. Por isso que hoje eu nunca digo nunca. Nunca mais vou voltar a trabalhar de empregada doméstica. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender 100% de ninguém. Não sei se isso é uma qualidade, um defeito. Meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não faz questão de nada, só ele trabalha atualmente. Mas eu disse assim, não, eu preciso ganhar uma renda, eu preciso trabalhar e até para sair de casa, né, gente? Eu procuro também emprego fora, mas meu coração, eu não queria trabalhar de CLT, mas foi necessário eu trabalho, gente, de volta e pronto, eu aprendi muito com isso. Resiliência, né? Então, hoje minha sogra trabalha como faxineira, aí ela começou levando para casa de uma pessoa, aí dessa pessoa ficou me chamando, e eu tô em outra casa já da mesma família, já tem outra pessoa me chamando, e eu trabalho assim dessa forma, fazendo faxina, organização também, e organizando a casa lá, tá? Outra conquista, consegui abrir um canal no YouTube e não desistir em menos de 3 meses. Calma, se você é novo por aqui e não tá entendendo, eu tenho um outro canal, tá? Que é compartilhando o meu dia a dia, faxina, organização, limpeza. E esse canal vai fazer 1 ano em agosto.
E ainda mais, na verdade, eu tô gravando com rotina dona de casa há uns 5, 6 meses. Porque antes eu falava sobre desenvolvimento pessoal, mas por algumas coisas ali, eu queria testar também essa rotina dona de casa, eu desisti, né? Sempre desistindo das coisas. E eu continuei, mesmo eu tendo dificuldade, porque eu faço meus vídeos assim desse canal é conhecido mais como os vídeos de faxina, sabe? O pessoal gosta de ver. Sendo que eu já trabalho fazendo faxina. E eu vou gravar esse vídeo, eu fico muito exausta. Então, mesmo eu tendo essas dificuldades, eu continuei. Porque eu descobri que meu lugar é aqui no YouTube e eu gosto muito de gravar conteúdo aqui pro YouTube. Então, eu comecei com desenvolvimento pessoal, mas aí teve umas coisas que me fizeram desistir. Peraí que o cachorro tá latindo aqui. Eu tentei mesclar lá faxina com desenvolvimento pessoal, mas eu percebi que não estava dando muito certo e também não dava para mim falar tudo que eu queria falar e compartilhar com vocês, então eu resolvi criar esse canal à parte, tá? Então se você quiser também seguir, você gostar de faxina, quer ver mais eu no dia a dia, clica aqui na descrição que eu vou deixar o link do canal, se inscreva lá, tá bom? A segunda luta é me alimentar saudável. Eu não tô falando de dietas. Eu já fiz todas as dietas que você imagina aí, não deu certo pra mim. Eu já fiz reeducação alimentar e hoje eu penso diferente. O segredo de muitas coisas que eu percebo assim na minha vida é você mudar o seu pensamento, sabe? Então, e se conhecer. Eu percebi que não dá certo pra mim, então eu não quero estimular quantos pesos eu quero perder, eu só quero me alimentar saudável e isso aí de perder peso será uma consequência. Porque eu entendo que reeducação alimentar, você medir, não sei o que, as coisas ali, dieta, você vai se sentir muito impressionado e às vezes você não vai conseguir ser constante. Alimentação saudável, não, você vai incluindo aos poucos, da forma que der pra você, principalmente pra mim, que eu não tenho muito dinheiro pra comprar coisas caras. Vai mudando o jantar devagarinho, né? Deixando de comer mais pão, devagarinho, vai alimentando, porque isso tem que ser para toda a vida. Não é só por uns meses, não. Igual dieta que a gente faz. Mas para quem dá certo também, tudo bem. O importante é a gente se conhecer da forma que a gente vê que dá certo pra gente. O terceiro é cuidar da saúde. Eu nunca fui uma pessoa de ir ao médico, nunca fui uma pessoa de... Sabe, eu morro de medo, eu tenho que ajeitar 2 dentes meus, colocar aparelho, eu tenho esse dente aqui, ó, tá vendo entramelado. Eu tenho que colocar aparelho, eu preciso, né, colocar e praticar mais exercício, fazer check-up todos os anos, que eu nunca faço, até ginecologista eu só vou realmente quando eu preciso. E esse ano eu descobri mais ainda que eu preciso fazer esse check-up. A quarta coisa é ter disciplina. É aquela coisa assim de faça chuva ou faça sol, eu vou estar fazendo exercício. A não ser caso de doença, né? Mas eu vou fazer exercício. Se não der para fazer na rua, eu vou fazer em casa. Resiliência e disciplina. Sabe, de não arrumar desculpas e fazer o que tem que fazer. A quinta coisa é ser próspera financeiramente. Para mim é uma questão importante. Não mais do que Deus, do que minha família, que meu relacionamento com meu marido. Mas para mim é uma coisa muito importante ser próspera financeiramente. E isso faz parte do meu temperamento. Descobri esses dias sobre temperamento e, nossa, autoconhecimento é tudo. Eu descobri. E para quem sabe, né, de temperamento, meu temperamento é colérico. Então, uma pessoa que almeja sucesso na vida, sabe? Para mim, eu sempre percebi isso, que eu sempre quis chegar lá, ser próspera financeiramente. E a quinta e última coisa, uma coisa bem pessoal, né? Eu pensei bastante se eu ia compartilhar isso com vocês, mas eu vou compartilhar porque eu quero que esse vídeo fique gravado nesse dia de hoje, a data, tudo. Agora é exatamente 14h07 da tarde. E eu quero deixar, porque eu quero ver esse vídeo daqui a 5 anos. E eu quero estar comemorando todas essas lutas já serem vencidas, né? É ter filho, gente. Uma das coisas que mais me prejudicou a procrastinação foi a tardia de ser mãe. Eu só vim descobrir que eu tinha policisto, dificuldades
quando eu estava numa situação crítica de saúde, né? E fazem mais de 2 anos que eu e minha esposa estamos aí tentando e a gente tá indo ao médico, vendo formas de tratamento para o nosso sonho ser realizado. Então eu quero compartilhar aqui com vocês que um dos meus principais sonhos é ser mãe. No começo, quando eu descobri que eu tinha mais dificuldade, eu fiquei bastante triste, ansiosa, nossa, mas depois eu entreguei na mão de Deus, seja a vontade de Deus, se for de vir, vai vir, se não for, sabe, eu não fico me pressionando, eu vou fazendo o meu, que é me cuidar, tentar me cuidar, de ir ao médico, né, de fazer esse acompanhamento. Eita, peraí, gente, entrou um cisco aqui no meu olho. De fazer esse acompanhamento, mas quando eu receber esse milagre, essa bênção do Senhor, eu vou aqui compartilhar com vocês isso, porque é uma conquista, será uma das maiores conquistas na minha vida, tá bom? E na vida do meu esposo, lógico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui nos comentários se você se identificou com alguma coisa que eu falei. E se você, assim como eu, quer ser uma pessoa mais disciplinada, constante nos seus hábitos, deixa aqui, hashtag novos hábitos, e também para mim saber que você chegou até o final do vídeo, tá? E se também tiver alguma sugestão do próximo vídeo, de alguma coisa que queira saber, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração.